Antes de passar às dicas propriamente ditas, gostava de vos falar de alguns programas que estão no Moodle, na secção Software Útil, nomeadamente do Camtasia Studio e do ScreenR. Tanto os vídeos que eu gravei para colocar no enunciado, como estes que estou a gravar agora, eu estou a utilizar um software de edição, portanto de captura de imagem de ecrã, que é o Camtasia Studio. Portanto, ele está aqui aberto em baixo. Este software é um software de licença paga, no entanto tem um trial de 30 dias. Portanto, é um software bastante completo e utilizado para videoaulas. Portanto, a maior parte das videoaulas que vemos no YouTube são gravadas com este software. Portanto, eu posso gravar aqui as aulas e depois posso fazer a edição do vídeo também aqui. Portanto, a aula não tem que necessariamente ser gravada toda de uma vez, pode ser gravada aos bocadinhos e depois aqui embaixo na linha vamos juntar todos esses bocadinhos que gravamos. Como alternativa, portanto, se quiserem fazer, por exemplo, uma videoaula mais pequena ou uma narração, como alternativa podem utilizar um outro software, que eu também coloquei aqui o link, o ScreenR. Este software é um software freeware, portanto completamente gratuito. Existe uma limitação, que é o facto de estarmos condicionados a 5 minutos de gravação. Portanto, cada uma das gravações pode durar apenas 5 minutos. No entanto, é uma boa alternativa para quem precisa de fazer pequenas narrações e não propriamente videoaulas muito extensas. Portanto, o link fará abrir o website referente ao ScreenR. Este ScreenR é um software, uma plataforma web, ou seja, não precisa, ao contrário do Camtasia Studio, que precisamos de fazer o download e instalar no nosso computador, o ScreenR não necessita de ser instalado, portanto pode ser utilizado diretamente através da web, tal como acontece, por exemplo, no Prezi, em que nada é instalado. Portanto, ficam aqui as sugestões. Eu gostava que, entretanto, o link abrisse. Vou tentar uma alternativa, que é colocar aqui ScreenR e vou exatamente parar ao mesmo local. Pronto, cá está o site, que depois vai abrir a partir do link que coloquei no Moodle. Portanto, vai parar precisamente aqui e, como veem, tem aqui o botãozinho do record, portanto não precisam de instalar nada. Portanto, ficam as sugestões. Passaremos de seguida então às dicas do trabalho propriamente dito. Começo por dizer que, apesar de não haver nenhuma regra rígida na construção de apresentações em Prezi, o ideal será que comecem por por inserir os objetos na vossa área de trabalho e só depois então definir frames invisíveis e caminhos. Neste caso concreto, portanto, eu comecei por inserir a imagem referente ao Creative Commons e também a imagem referente, portanto, às mãos com as algemas. Só depois de inserir estas duas imagens é que comecei a inserir os restantes objetos. Há um conjunto de objetos que está aqui dentro do A, que nós não conseguimos ver. Se fizermos zoom, começamos a ver esse objeto, mas de qualquer forma vamos ter muita dificuldade em selecioná-lo, mesmo com bastante zoom. E, portanto, uma hipótese aqui será, em vez de selecionar o objeto tentando clicar em cima dele para o selecionar, utilizar a técnica do Shift. Portanto, carregar com uma mão, carregar no Shift, e com a outra mão pegar no rato e abrir um retângulo em redor daquela zona que nós sabemos que tem o objeto. Ou os objetos, como é o caso. Aqui temos 3 objetos.
um objeto que é o vídeo, que foi disponibilizado na pasta material de apoio, portanto é o objeto vídeo fundo.swf. Temos depois um segundo objeto que é o texto, que terá que ser escrito por vocês. Portanto, este texto que aqui está terá que ser escrito por vocês. E temos um terceiro objeto que é uma frame invisível. Esta frame invisível foi desenhada para garantir que quando, no modo de apresentação, quando chegarmos ao passo 2, apareça efetivamente como fundo apenas o vídeo e não o vídeo e também alguma cor de fundo aqui nas laterais. Em relação a este vídeo fundo.swf, como informação adicional, gostava de fazer um esclarecimento acerca deste formato de vídeo. É um formato que nos permite transformar vídeos em animações. E a vantagem desta transformação é que o vídeo, se estiver no formato SWF, deixa de ter cá em baixo os botões de controle. Portanto, o play, o stop, e portanto consegue-se obter este efeito. Para fazer a conversão de um vídeo de qualquer formato para o formato SWF, eu utilizei um software que também coloquei aqui na secção software útil, que foi o FreeMake Video Converter. Atenção que nas aulas, portanto nas sessões presenciais, já tínhamos falado deste software aqui, que para além de permitir fazer o download de vídeos do YouTube, também permite fazer algumas conversões, mas não permite converter vídeos para SWF. E portanto este software que aqui está é freeware, portanto completamente gratuito, é um software que exige instalação. Portanto, tem que fazer o download desse software e depois instalá-lo. Portanto, no caso, já tenho aqui o software instalado. E, apesar de ser um software gratuito, é bastante completo. Portanto, faz o que o software que vimos nas sessões presenciais faz, nomeadamente a partir aqui da opção colar URL. Portanto, se eu colar aqui um link do YouTube, este software depois é capaz de converter, fazer o download dos vídeos do YouTube. Portanto, faz o que o software anterior faz, mas faz muito mais. E no caso específico da conversão para SWF, portanto, o que eu fiz fui buscar um vídeo que originalmente não tinha este formato. Ele tinha, portanto, o vídeo fundo era um formato FLV. E portanto eu fui buscar este vídeo e depois aqui em baixo temos uma variedade bastante grande de formatos e portanto disse que queria converter para SWF. Indico aqui, portanto há aqui botões que me permitem especificar parâmetros de conversão. Neste caso específico, o que eu fiz foi manti tudo como original, manti o vídeo como original, mas retirei o áudio, portanto o vídeo não tem qualquer tipo de som. Indiquei o caminho para onde queria que o vídeo fosse gravado, portanto o novo formato irá para a pasta que for indicada aqui e depois simplesmente fazer converter. Este vídeo, como é bastante pequenino, a conversão é muito rápida e portanto foi assim que eu consegui obter o vídeo com a extensão SWF que disponibilizei nas vossas, portanto na pasta do material de apoio. Em relação, portanto, a esta primeira dica, penso que está tudo dito. Queria reforçar apenas a questão da seleção utilizando a tecla Shift.
Portanto, é importante que percebamos que quando os objetos são muito pequenos, conseguimos selecioná-los fazendo uso da tecla Shift. Portanto, a tecla Shift e a respectiva seleção não servem apenas para agrupar. Portanto, é verdade que após a seleção de diversos objetos eu posso fechar o cadeado e agrupar de forma permanente, mas se eu nunca fechar o cadeado, portanto eu estou a agrupar, a selecionar de forma temporária e assim que eu retiro a seleção os objetos continuam a ser objetos independentes. Nós vimos nas sessões presenciais que o agrupamento permanente devia ser feito com alguma contenção, porque depois limita-nos no que diz respeito à definição de caminhos e de animações. Como segunda dica, poder-vos-ei dizer que dentro deste círculo existem 4 conjuntos de objetos. Conseguimos ver isso se selecionarmos o círculo recorrendo à tecla Shift. Portanto, conseguimos ver ali os 4 pontinhos referentes aos 4 conjuntos de objetos. Cada conjunto é constituído por uma imagem e um texto. A imagem é uma imagem que foi disponibilizada na pasta material de apoio e o texto é um texto que terá que ser escrito por vocês. Depois de se inserir a imagem e o texto, neste caso agrupou-se, portanto agrupei os 2 objetos, portanto lá está o cadeado fechado e depois rodei, portanto e em cada um dos elementos que estão em redor do círculo utilizei o mesmo processo, no entanto, portanto, no elemento que está em cima e em baixo não precisei de rodar. A terceira dica refere-se à parte da apresentação que fala das licenças existentes. Esta parte tem suscitado algumas dúvidas. No entanto, o que têm que fazer é o seguinte: começam por fazer o texto. Portanto, aqui temos uma caixa de texto, aqui temos outra e aqui outra, e assim sucessivamente para todos os tipos de licença. A necessidade de ter aqui 2 caixas de texto tem a ver com o facto de serem tipos de letra diferentes. Portanto, primeiro fazem todo o texto necessário e o alinhamento desse mesmo texto. Depois, inserem as imagens. As imagens, à partida, quando são inseridas, ficam logo por cima do texto. No entanto, se tal não acontecer, podem selecionar a imagem, botão direito do rato e utilizar aqui as opções Bring Forward ou Bring to Front. Por fim, fazem, portanto, as frames invisíveis. Portanto, uma em redor de cada licença e depois uma frame invisível em redor de todas as licenças existentes. Se formos para o modo de apresentação, verificamos que o que acontece no modo de apresentação é que começamos por ter uma vista geral sem as imagens, depois uma vista aproximada de cada uma das licenças, de seguida novamente uma vista geral sem as imagens e por fim é que vão aparecendo as imagens. Ora, este efeito consegue-se através dos caminhos e das animações. Voltando ao modo de edição, podemos reparar no seguinte: o nosso caminho 7, portanto, é uma vista geral de todas as licenças. É o caminho 7, portanto, que está definido aqui. E apesar de eu aqui no modo de edição estar a ver as imagens, a verdade é que elas não vão aparecer porque eu defini apenas
esta frame como sendo o caminho 7, sem qualquer tipo de animação. Depois, o mesmo em relação ao caminho 8, ao caminho 9, portanto, eu indiquei apenas que estas frames faziam parte do meu caminho. Quando cheguei ao caminho 14, eu aqui tive que indicar duas coisas. Tive que indicar que a frame, esta frame, iria aparecer quando chegássemos ao caminho 14. E reparem que eu tenho ali uma estrelinha, e portanto se eu clicar aqui no botão Edit Path, isso vai ser ainda mais visível. Portanto, no caminho 14, eu defini uma animação. E defini uma animação dizendo que isto iria, portanto, esta frame iria aparecer em primeiro lugar, esta em segundo, ou melhor, desculpem, esta imagem iria aparecer em primeiro lugar, esta em segundo, esta em terceiro, esta em quarto, quinto e sexto. E, portanto, é esta animação, é a existência desta animação que está a fazer com que, da primeira vez que a frame aparece, não aparecem as imagens, e da segunda vez que a frame aparece, já aparecem as imagens. Isto porquê? Porque no caminho 7, que é a primeira vez que a frame geral aparece, eu não defini qualquer animação. E no caminho 14, que é a segunda vez que a frame geral aparece, eu já defini uma animação. Portanto, eu já disse que, ok, aparece o texto, mas depois cada uma das imagens vai aparecendo gradualmente. Alertos desde já para o facto de, por vezes, a seleção da imagem é um bocadinho difícil. Portanto, tem que insistir. Pode não ser logo à primeira que conseguem selecionar a imagem para definir o vosso caminho. Portanto, eu também tive alguma dificuldade, mas, portanto, com alguma persistência conseguimos selecionar as imagens que pretendemos para conseguir definir os nossos caminhos. Portanto, em relação a esta parte da apresentação, estão dadas as dicas e, portanto, penso que a partir daqui haverá menos dificuldade na obtenção deste efeito. A quarta dica refere-se à parte da apresentação que fala sobre as licenças em 3 camadas. Esta parte da apresentação é constituída por diversas caixas de texto, também por uma linha. Portanto, se utilizarmos aqui o Frames and a Row, conseguimos desenhar uma linha. Queria aqui acrescentar o seguinte, que é uma funcionalidade recente, tem a ver com o facto de podermos aumentar, portanto, cada vez que clicamos no botão, neste botão aumentamos a espessura da linha, e cada vez que clicamos neste botão diminuímos essa espessura. E, portanto, aqui fizemos uso das linhas. Depois, na parte lateral esquerda, tenho aqui uma imagem que foi disponibilizada na pasta material de apoio, tenho texto que depois rodei e lá atrás uma shape. Esta shape foi inserida através do Insert Symbols and Shapes. Esta funcionalidade foi também alterada recentemente, portanto agora quando fazemos Insert Symbols and Shapes temos primeiro um painel com as diversas categorias que o Prezi disponibiliza e depois, neste caso, fui a de Shapes e está ali a de Shape que utilizei aqui assim. Optei por agrupar os objetos, portanto, daí ter ali o cadeado fechado. Poderia não tê-lo feito, portanto, aqui não era absolutamente necessário. Optei por agrupá-los, uma vez que facilitava o trabalho e não comprometia a definição de caminhos, uma vez que eu não era a minha intenção definir um caminho para nenhum destes objetos que aqui estão. Portanto, o caminho está definido apenas na frame geral e depois caminhos definidos aqui dentro desta zona.
No lado direito temos também outro conjunto de objetos, portanto temos aqui não uma, portanto, neste caso temos aqui não uma, mas duas shapes, portanto esta é igual à que é apresentada do lado esquerdo e esta shape, portanto esta shape aqui é uma shape diferente, portanto esta que está aqui com o fundo branco corresponde a esta shape aqui, portanto é um fundo branco com um limite azul da mesma cor deste e portanto por isso é que não se nota a sobreposição. Portanto aqui temos então duas shapes e temos texto também sobreposto e depois dentro destas shapes temos então o conjunto imagem, link e moldura invisível. Portanto, estes objetos não estão agrupados, poderiam estar, não estão agrupados. A imagem foi disponibilizada na pasta material de apoio, o link também lá está e, portanto, o que devem fazer é copiar o link e, portanto, aqui fazer uma caixa de texto e colar o link dentro da caixa de texto e depois desenhar uma moldura invisível, portanto, em redor do conjunto imagem-link. E, portanto, este processo foi repetido para os três tipos ou para as três camadas. O caminho, portanto, volto a referir, foi apenas definido para a frame com vista geral e depois para cada uma das frames específicas, para mostrar um bocadinho melhor e de forma mais aproximada em que é que consiste cada uma das três camadas. Portanto, este link depois conduz para o exterior. Portanto, quando clicamos neste link, somos levados para uma página, que neste caso é uma página que pertence ao website da Creative Commons, e portanto somos levados para o exterior, sendo que depois temos que mudar novamente de separador para voltar à nossa apresentação. A quinta dica está relacionada com a parte central do trabalho, que é também a parte mais complexa, uma vez que envolve um conjunto de conceitos novos. Portanto, esta parte central é constituída desde logo por vários círculos. Estes círculos, na prática, são dois objetos. Um dos objetos é uma frame circular, portanto, que se insere, portanto, indo a Frames and Arrows e depois Draw Circle Frame. E o outro objeto, portanto, o objeto interior é uma shape, portanto, que se insere indo a Insert Symbols and Shapes e nas shapes utilizei esta shape circular com esta cor. Depois de inserir um e outro objeto e naturalmente de diminuir a shape circular de forma a que ficasse no interior da frame, tive que alterar as cores e a transparência. No que diz respeito à frame, que elas por pré-definição, as frames circulares por pré-definição são azuis, portanto basta ir a Template, Customize e aqui na terceira janela, portanto eu posso aqui alterar a cor da frame circular. Portanto, no que diz respeito à frame circular, é necessário apenas recorrer ao template na forma Wizard. No entanto, para alterar a transparência da shape circular mais concretamente, é necessário mudar para o modo Advanced. Eu inicialmente não tinha previsto falar e utilizar CSS, e eu posso aceder a elas através deste link.
No entanto, recentemente vi uma apresentação que recorria precisamente a estas transparências e não resisti a partilhar convosco a técnica. Portanto, recorrendo às CSS, é natural que isto tudo vos pareça bastante estranho, mas tudo o que tenho que fazer é procurar aqui, portanto, a zona que se refere à shape circular. Portanto, cada uma, portanto, este fecheiro é constituído por zonas bastante bem definidas, portanto, a zona que se refere à shape circular. Podem, para isso, usar, portanto, as setas aqui da barra lateral ou a tecla Page Down para conseguirem encontrar a zona da shape circular. E, portanto, é precisamente esta zona que diz Circle. Pronto, aqui, tudo o que têm que fazer é mudar o número referente a estas duas linhas, que podem estar nesta posição ou podem estar noutra posição qualquer. Portanto, em princípio, todos terão estas 5 linhas, a ordem pode não ser exatamente esta, e o que nós vamos alterar aqui é o valor. Portanto, estas duas linhas referem-se à transparência, sendo que 1 é totalmente opaco e 0 é totalmente transparente, e o que nós vamos colocar aqui é um 0.2, portanto é uma transparência que nos permite obter este efeito. E, portanto, depois de alterarem apenas estes valores, portanto, para 0.2, é só fazer Apply e conseguem ficar com este efeito de transparência. Portanto, Apply, fechar e têm o efeito de transparência feito. Para além portanto, dos círculos, que acabei agora de explicar, que são feitos com base em frames e em shapes, temos depois, dentro dos círculos, temos texto, temos também aqui, portanto, um link, que é só colar dentro da caixa de texto. Temos aqui estes números, e estes números são shapes, portanto, insert symbols and shapes, e, portanto, são shapes da categoria stickers. Portanto, se entrarem na categoria stickers, cá em baixo vão encontrar, portanto, estes números. Portanto, neste caso, utilizei os verdes. Temos também, aqui especificamente dentro deste círculo, temos uma outra frame, que é constituída por uma imagem que foi disponibilizada na pasta material de apoio, um link também disponibilizado, e temos aqui um conjunto de duas shapes, portanto o post-it e o alfinete são shapes, e isto é texto. O post-it está na categoria Sample White. Portanto, se vierem aqui à categoria Sample White, este foi o post-it que utilizei. E o alfinete está na categoria Stickers. Portanto, e no caso, utilizei o alfinete verde e depois rodei o alfinete. Estes objetos estão agrupados, portanto, o post-it, o alfinete e o texto. Portanto, estão agrupados, lá está o cadeado fechado. Por fim, portanto, para terminar, portanto, as dicas referentes aqui à zona central da apresentação, referir que utilizei 3 frames invisíveis, sendo que esta frame tem um pormenor. Se formos ao modo de apresentação, percebemos que, portanto, vou andar aqui com a apresentação um pouquinho mais para a frente, e percebemos que aqui, portanto, a frame invisível está lá por 2 motivos. Primeiro, porque eu só quero que apareça metade do círculo, ou um bocadinho mais de metade, mas não o círculo completo.
E depois, também, um dos motivos pelo qual ela lá está é porque eu quero que isto apareça efetivamente torto, ou seja, inclinado. Em condições normais, nós sabemos que quando inclinamos um objeto, que depois no modo de apresentação, esse objeto é automaticamente reposicionado, portanto o Prezi coloca-o direito quando estamos no modo de apresentação. E neste caso, nós queremos que o texto apareça efetivamente torto. Então, este efeito consegue-se da seguinte forma, que é, eu tenho o texto direito, portanto, tanto o círculo como o texto está direito, mas depois desenhei uma frame invisível, e a frame invisível é que está inclinada. Para conseguir este efeito de inclinar a frame sem inclinar o conteúdo dessa frame, temos que recorrer à tecla Alt e, portanto, recordando a técnica, é para que consigamos que funcione bem, temos que garantir, em primeiro lugar, que não temos nada selecionado, portanto, não temos nenhum objeto selecionado na nossa área de trabalho. Depois, com uma mão, imprimimos a tecla Alt e com a outra mão, pegamos no rato e selecionamos então a frame e podemos rodá-la sem que o seu conteúdo seja rodado. E isto acontece porque eu estou com a tecla Alt premida. No final, solto o botão esquerdo do rato, solto a tecla Alt e consigo então aquele efeito inclinado. Isto porquê? Porque o Prezi vai, no modo de apresentação, endireitar a frame, e ao endireitar a frame, o texto fica efetivamente inclinado, como era nosso objetivo.